Oi, agora nós vamos dar continuidade à discussão sobre diferentes formas de conhecimento. Já falamos sobre conhecimento científico, saber popular, saber filosófico, saber religioso. Falamos também sobre o debate que acontece sobre os limites da ciência e o quanto ela foi repensada ao longo do século XX. E neste vídeo eu vou falar sobre uns debates muito atuais que dizem respeito às pseudociências, ao negacionismo científico, à pós-verdade, fake news. Então, é um tema bastante interessante. Eu fiz meu mestrado na Universidade Estadual do Ceará, ainda no século XX, defendi no ano 2000. O tema foi a política de fluoretação de água, então eu estudei no enfoque de políticas públicas. Eu fiz entrevista com os principais personagens envolvidos na implantação da fluoretação da água no Ceará, fiz pesquisa documental. Uma coisa que me chamava atenção na literatura era ah, um discurso polêmico em relação à fluoretação da água, que não aparecia no meu empírico. Meus entrevistados diziam: não, aqui no Ceará não houve muita polêmica para que a fluoridação da água tivesse início. A fala de uma das minhas entrevistadas era: não, isso aqui não existiu. Somente uma população que é mais pobre, que é mais desinformada, não conhece seus direitos, que precisa ser esclarecida e que no comecinho da fluoridação naquela cidade, as pessoas acreditavam tudo que acontecia de ruim na casa, a fluoridação. Mas logo depois esqueceram e ficou normalizada a fluoridação da água nessa cidade. Então vejam que existe um discurso aí presente de que não acreditar, desconfiar, dar uma explicação de fluoridação da água como algo que vai causar malefícios é por conta de um desconhecimento, de uma falta de escolaridade. E, ao mesmo tempo, na minha revisão de literatura, apareciam outras coisas, né? Teve um documento que eu localizei na época que eu achei muito interessante. Eu achei a tradução dele. E agora, preparando essa aula, eu achei o original. O original é de 1960, é de dois professores da Universidade de Michigan. Eles fizeram um compilado de tudo que se falava como argumentos contrários à fluoridação nos Estados Unidos naquela época. Está dividido em várias seções, desde contestações aos benefícios, desde imputações de efeitos danosos, prejuízos comerciais, e essa seção foi uma das que eu achei mais interessantes. Destaquei algumas aqui que eu acho interessante trazer para vocês. A fluoretação constitui uma medicina socializada, a fluoretação é uma outra forma de socializar os Estados Unidos, é um complô dos comunistas, é uma forma do Estado americano sacrificar as liberdades individuais. E eu era uma jovem mestranda, achei aquilo ali tudo muito curioso, não encontrei isso na minha base empírica, e hoje, né, voltando a esse documento, que já era antigo quando eu o encontrei, infelizmente eu percebo que algumas dessas lógicas foram reavivadas e, pior ainda, ultrapassam os limites dos Estados Unidos. Eu selecionei duas matérias de jornal que entrevistam pesquisadores. Eles contam as pesquisas que fizeram. Essa aqui entrevista o professor Tiago Cruvinel, da Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP. Ele menciona que esse movimento contrário à fluoretação chega ao Brasil por meio das pessoas que leem em inglês, dominam a língua inglesa e depois disseminam isso
no Brasil por meio da internet, as redes sociais. Então, percebam que aquele discurso de que são pessoas ignorantes, iletradas, precisa ser visto com uma certa parcimônia. Ele também fala que está muito ligado a pessoas que têm um discurso mais naturalista, evitar produtos industrializados. E uma coisa que nos chama muita atenção é que até mesmo profissionais de saúde também disseminam esse tipo de desinformação, o que nos deixa bastante assustados. Então, profissionais com formação na saúde, com formação em odontologia, dividindo informação falsa a respeito da fluoridação da água. Tem um outro professor também entrevistado nessa reportagem aqui, ele é da USP de Ribeirão Preto, que menciona que é muito comum a utilização de teorias da conspiração, adaptadas ao tema, né? No caso aqui, fluoridação da água. Do mesmo jeito como existem teorias da conspiração sobre a vacinação, tá certo? E as mensagens, elas carregam um componente emocional. Elas conquistam por sentimentos como ódio e medo. Essa aqui é uma outra fonte, o Jornal da USP. Vocês encontram nesse site também no formato podcast. É o mesmo entrevistado, o professor Tiago Cruvinel. E eu só queria trazer um outro elemento. Além da questão da fluoridação, ele encontrou também pessoas que eram contrárias à realização de procedimentos endodônticos. Elas acreditavam que o tratamento endodôntico estava relacionado à depressão, ansiedade, e que era necessário extrair os dentes e colocar implante no local. Então, vocês vejam, não é somente prevenção que é alvo de notícias enganosas. Vamos caminhar um pouco por uma conceituação. É útil o artigo de Miguel e colegas, que indico como referência aqui nessa aula, está no final dos slides. A pseudociência tenta se mostrar com uma aparência de ciência. Ela usa uma linguagem muito parecida, adota os jargões parecidos com jargões científicos, utiliza uma linguagem mais complexa. Em geral, tem bordões como os resultados são comprovados cientificamente, foram feitos estudos aprofundados, traz fontes, mesmo que sejam fontes de uma qualidade muito ruim, se forem analisados criticamente, mas apresenta essas fontes. Tem uma visão muito dogmática do que é a ciência. E existem muitas pseudociências por aí, que a gente pode pensar. Vocês repararam que vocês já encontraram vários quânticos por aí, odontologia quântica, terapias quânticas, que em nada se assemelham, não tem nada a ver com a física quântica de fato, é apenas um rótulo para vender melhor, os autores dessa fonte, dessa bibliografia que a gente está discutindo, inclusive, eles trazem que, no passado, algumas construções teóricas foram consideradas científicas e hoje são tratadas como pseudocientíficas. E aí a gente pensa, por exemplo, as teorias raciais, lá do início do século XX, que nós discutimos no vídeo anterior. O negacionismo científico já se trata de outra coisa. Envolve uma postura de não aceitar determinados consensos da comunidade científica. Veja, não é que haja verdades pétreas na ciência, não se trata disso. Mas para que determinados consensos sejam desafiados, é por dentro de uma metodologia reconhecida.
é a partir de estudos válidos, com qualidade metodológica. O negacionismo científico apenas rejeita, sem apresentar uma outra alternativa razoável no lugar. Então, hoje, você encontrar pessoas que ainda insistem em falar numa terra plana, quando a boa parte da tecnologia que nós temos hoje são construídas a partir desse conhecimento do formato da Terra, né, arredondado. Então, não é sobre o caráter da ciência ser colocado à prova. Aqui é uma rejeição pura e simples, e inclusive dogmática. Um outro conceito também bem útil é o de pós-verdade, está discutido no texto de Pivaro e colegas que deixei nas referências. As pessoas falam que nós estamos na era da pós-verdade. Tem a ver com uma sensação, uma percepção na nossa sociedade que todos podem ter um papel ativo na construção de um conhecimento que é tão válido quanto qualquer outro e tem consequências um pouquinho complicadas. Então, há uma rejeição da formulação dos especialistas na área. As pessoas adotam umas linguagens muito simplificadas, explicações extremamente simplistas, uma linguagem muitas vezes maniqueísta, e consideram que esse conhecimento, que não parte de nenhuma sistematização, que não é construído a partir de critérios com qualidade metodológica, vale tanto quanto aquele que é produzido a partir de parâmetros bastante rigorosos. Nós encontramos muita gente pesquisando o negacionismo científico, e as explicações são as mais variadas. Eu encontrei uma gama de explicações por aí, por quem está estudando o assunto. E certamente isso aqui não é exaustivo. Mas eu vejo que existem explicações que dizem respeito ao indivíduo que nega a ciência, muitas vezes, uma explicação de por que as pessoas são assim. Existem algumas explicações que são sobre o sistema educacional, suas falhas. Algumas explicações são relativas à ciência em si, outras são a comunicação, e aí em comunicação eu coloco tanto a imprensa comercial, as mídias sociais, e algumas explicações dizem respeito à sociedade. As explicações que dizem respeito à pessoa que nega a ciência, elas podem contemplar diversos elementos. Pode dizer respeito aos valores religiosos da pessoa envolvida, pode ser porque a pessoa tem práticas alternativas de saúde, por exemplo, no nosso campo pode ter alguma importância. Diversas vezes e cada vez mais tem a ver com posicionamentos políticos que as pessoas partilham. Existe também uma corrente de explicação, né, pesquisadores que veem algo que diz respeito aos aspectos psicanalíticos, né, da pessoa ao se tornar adulta. A postura anticientífica vai muito além do ceticismo. Quando eu estava falando num vídeo anterior sobre o nascimento do método científico moderno e falei de Descartes, eu falei que este filósofo adotava a desconfiança como método. Então, de partida, você se despe das suas crenças e coloca tudo em dúvida.
Acontece que a postura anticientífica não é apenas desconfiar, é dizer não, é rejeitar. E isso é tanto em relação à pesquisa científica quanto ao governo, porque é uma negação às instituições de conjunto. Então, anda muito junto a desconfiança de ciência e desconfiança de governo e suas instituições. Muitas vezes, ela anda junto com preceitos que são embasados na religião, e se a pessoa partilha de uma dada religião e que tem determinados pressupostos que entram em conflito com as proposições científicas, ela dará preferência, sem pestanejar, aquilo que está dito pelas autoridades científicas, pelas autoridades religiosas. No artigo de Miguel e colegas, vocês verão que o ser humano tem a necessidade de ter um pensamento coerente, um conjunto coerente de crenças. Ele fala da necessidade de consistência cognitiva. Então, nós não suportamos uma situação em acreditar em coisas que entram em conflito entre si, elas precisam fazer sentido conjuntamente. É por isso que quem partilha de uma determinada crença contrária à ciência vai rejeitar, inclusive vai rejeitar se for exposta a uma explicação extremamente racional, a uma explicação factual. Ela não muda rapidamente de opinião se confrontada com fatos. Né? Os fatos, ao se chocarem com suas crenças pessoais, eles serão descartados. É por isso que tem uma frase bem interessante no artigo de Miguel e colegas de que o negacionismo não é exatamente um cético. Os negacionistas só são céticos quando a ciência não corrobora a ideia que eles têm. Então, não é uma dúvida generalizada. Tem crenças muito consolidadas e não é porque esteja aberto a questionamentos, como é a postura cética em geral. E são pessoas que não têm uma outra ciência a oferecer, apenas não gostam da ciência que encontram. Vocês vão encontrar também muitos autores afirmando que o negacionismo científico está relacionado a elementos da educação, de que falta às pessoas educação científica, letramento científico. Bom, letramento científico não é sinônimo de escolaridade. A pessoa pode passar muitos anos na escola e nunca ter aprendido a pensar cientificamente, entender o que é o método científico. O ensino de ciência, inclusive, se critica que seja feito de uma forma muito afastada da realidade do educando. Então, não dizem respeito às situações que a pessoa vê em sua vida cotidiana, não dá respostas a isso e, por isso, não ganha as pessoas a essa forma de pensar o mundo. E uma coisa interessante, né, que a gente tem visto nos tempos atuais, é que muitas pessoas com muita escolaridade, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, numa determinada área, são capazes de serem negacionistas científicas numa outra área, né? Numa área em que elas não foram escolarizadas. Então, é um elemento importante. O que é importante para a gente refletir de que não é um tema tão simples, que somente levando escolarização às pessoas, a gente consegue atacar. Nas críticas ao ensino da ciência,
podemos encontrar também, às vezes, a forma como a metodologia de ensino é muito inadequada. A ciência aparece como um dogma, né? Como se não houvesse uma construção por trás dela. E de uma forma inserida muito tardia também. E as pessoas pensam, mas de que isso me serve? Que diferença isso faz no meu cotidiano? Então, a construção da ideia da ciência como algo muito distante, que não lhe diz respeito, se dá a partir da escola, inclusive. O artigo de Pivaro e colegas fala do fenômeno do encapsulamento escolar, que tem a ver com o conhecimento que você obtém na escola só serve para a escola, você não aplica na vida cotidiana, e os seus conhecimentos que você precisa ter para a vida cotidiana, porque o tempo todo dispomos de conhecimentos da vida cotidiana, não são trazidos para dentro da escola. Então, há esse distanciamento escola-mundo, né? Isso provavelmente responde por parte do fenômeno do negacionismo científico. Existem também explicações que dizem respeito à ciência. Vamos lembrar que todas as ciências passam por uma construção histórica. Nós não podemos ser ingênuos de imaginar que exista uma neutralidade na ciência. Existe ligação, sim, da ciência com ideologia. Negar isso, né, na tentativa de combater a anticiência, só vai fazer mal. Mas, do mesmo jeito como existe ideologia atravessando o fazer científico, existe também ideologia no senso comum, na arte, na religião, na filosofia e na anticiência e na pseudociência. Só que, em geral, os anticientificistas, eles só denunciam o viés ideológico da ciência, né? Só vem ideologia do outro. Tem um outro elemento também para a gente lembrar que o fazer científico não trabalha com verdades absolutas. A gente consegue avançar até consensos no máximo. Às vezes são consensos provisórios. Nós não trabalhamos na ciência de forma amparada num misticismo e não devemos, a boa ciência não trabalha a partir de simplificações extremas da realidade. A realidade é complexa, o pensamento precisa ser complexo para compreender a realidade. E quem não está envolvido no fazer científico, muitas vezes vai ter uma dificuldade de aprender essa complexidade e vai ser muito mais tentador abraçar explicações simplistas. Existem também as explicações que dizem respeito à comunicação. O jornalismo científico, por exemplo, tem responsabilidade também no processo, tem muito jornalismo científico de má qualidade. Isso não é exclusividade do Brasil, acontece no mundo também. Às vezes pode ter a ver com má formação dos jornalistas, má formação em ciência, sobrecarga também, né? A gente tem visto a quantidade de órgãos, meios de imprensa que têm suas redações enxutas e a produção de notícias é completamente a todo vapor, praticamente industrial, sem muito cuidado. Às vezes tem a ver com os cientistas também não sabem se comunicar bem com jornalistas, passar de uma forma adequada o que foi que investigaram. Tem a ver também, muitas vezes, com o modelo de negócios de várias dessas empresas que precisam de cliques, precisam de repercussão, de engajamento, e aí quanto mais fantasiosa for a manchete, mais engajamento vai conseguir. E certamente alguns de vocês terão encontrado isso, né? A manchete não tem nada a ver com o que está escrito no texto e o texto não tem nada a ver com a pesquisa original que deu origem ao que está sendo noticiado ali. Também a gente pensar no fenômeno das fake news.
a gente pode até se questionar o que existe de news nas fake news, o que há de novidade, porque mentira, notícias falsas, né, não é exatamente uma novidade deste século. A gente poderia pensar, as fake news, elas simulam um linguajar, uma estética jornalística, às vezes elas são de difícil identificação, né? Vocês vão encontrar, inclusive, iniciativas de letramento, né, para que as pessoas consigam distinguir notícias falsas de notícias verdadeiras. Mas para isso a gente está partindo do pressuposto que as pessoas de fato querem distinguir, né? Como vimos alguns slides atrás, nem sempre elas querem fazer essa distinção. Existem também explicações que dizem respeito à sociedade. Vocês vão ver isso sendo referido por alguns autores. Então, no texto que eu vou disponibilizar para vocês, da revista FAPESP, alguns autores falam isso, que tem a ver com as desigualdades sociais. Sociedades que são extremamente desiguais, a população tende a uma desconfiança em relação às instituições. Não é somente em relação à ciência, mas também ao governo. Existe essa linha explicativa. Embora, né, devemos lembrar que o movimento antivacina começa em países bastante desenvolvidos, bastante com índices de desenvolvimento humano muito bons, né? E uma parcela muito significativa da população acreditando em notícias falsas sobre vacinação. Então, tem esse elemento para a gente prestar atenção também. Um outro elemento relacionado à sociedade que a gente pode trazer aqui tem a ver com a consolidação de valores ultraliberais. A autonomia do indivíduo, né, o individualismo, é mais importante do que o bem-estar social. Isso a gente encontra, por exemplo, na campanha contra a fluoretação da água. Porque, olha só, você não pode fluoretar a água só da torneira da pessoa que quer receber fluoretação da água e a torneira da pessoa que não quer, você não fluoreta. Você faz a fluoretação na estação de tratamento da água. E isso é o bem comum, é a população como um todo que se beneficia. E mais, se beneficiam mais as pessoas em maior vulnerabilidade socioeconômica, porque as pessoas que não têm vulnerabilidade vão conseguir saúde bucal também por outras vias. Então, essa sociedade muito individualista contribui também para várias dessas crenças anticientíficas. Na vacinação, a gente viu muito isso, né? As pessoas entendendo que o seu direito individual de acreditar que a vacina é isso ou aquilo é mais importante do que o bem-estar da sociedade, porque existem pessoas que, por razões médicas, não podem ser vacinadas ou não vão se beneficiar, o sistema imune delas não se beneficia 100% da vacina, e elas só serão protegidas se todas as pessoas à sua volta também estiverem protegidas. Isso é uma forma de pensar coletiva. Outros fatores relacionados à sociedade é pensar também todos os retrocessos em financiamento à educação, retrocessos de financiamento à pesquisa. Inclusive, recentemente passamos também por governos que incitam contra cientistas, a pesquisa científica. Então, isso são todos elementos que não dizem só de respeito ao indivíduo, não. Estão presentes na sociedade como um todo. Essas explicações não competem entre si, elas provavelmente ocorrem em conjunto.
A grande dificuldade é perceber o que é que tem mais peso. Certamente é muito diferente em cada localidade. O que é verdadeiro na Bahia pode não ser em outros locais do Brasil, em outros países do mundo. Como é que esses diversos fatores se relacionam e, mais ainda, o que fazer frente a isso? Afinal de contas, se estamos num curso no campo da saúde coletiva, precisamos trabalhar com boas práticas de saúde. Precisamos trabalhar com políticas públicas que sejam amparadas em evidências, mas nada disso pode acontecer se estivermos o tempo todo lutando contra movimentos que se colocam como obstáculo a essas políticas. Então, o desafio que é colocado para vocês é refletir sobre formas de enfrentamento. Essas são as nossas referências, estão bem interessantes, recomendo a leitura. Tchau!